Olá, eu sou Selene Refosco, esse é o programa Conexo. Nós aqui, eu e esse programa, temos um interesse muito grande por pessoas criativas que fazem movimentos na sua vida para viver de acordo com o que elas querem viver. Essa, para mim, é uma busca muito interessante, é um esforço que sempre vale a pena a gente se aproximar da gente mesmo. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, cujo trabalho eu gosto muito. É um trabalho que eu acho que tem muita razão de ser, principalmente porque ele acontece num espaço muito pequeno e que viabiliza tecnicamente construções de grande qualidade, porém feitas com bastante simplicidade. Muitas vezes a gente acredita que não tem os recursos e que eles, em geral, seriam ou financeiros ou técnicos, e se a gente usar a criatividade, a gente é capaz de solucionar uma grande quantidade de coisas antes de ter essas demandas de técnica e de dinheiro. O Evandro Lardic é uma pessoa que fez isso com grande inteligência e com grande dedicação, e o trabalho dele me parece ser um grande exemplo. Ele trabalha num espaço muito pequeno, é um espaço que deve ter, sei lá, 20 metros quadrados, onde ele produz e comercializa, ele junta as duas pontas de uma mesma atividade e concentra isso com um grande coração. Então vamos lá conhecer o Evandro Lardic. Aproveito para dizer que você pode ouvir esse programa a qualquer momento, através do YouTube, através do Facebook ou da radiopagina2.com.br, e eu fico à sua disposição. Meu Instagram é Selene Refosco, se você quiser falar comigo, estou aí. Vamos ouvir o Evandro. O que você faz? Que lugar é esse que você está, que é tão lindo, que a gente está vendo assim, todo colorido? Pois não. Você com mental, conta pra gente quem é o Lardic, o que o Lardic faz. Ok, eu sou o Evandro Lardic, estou aqui no ateliê que eu administro em Joinville, onde eu nasci, e na verdade eu produzo acessórios de couro e alguma coisa de lona com acabamento em couro também. São acessórios que na maior parte deles eles constam de um catálogo que podem ser, por onde se faz encomendas de peças um pouco personalizadas, com alguns detalhes que podem ser escolhidos pelos clientes, e também tem umas peças um pouco menores, que eu chamo de souvenirs, que estão à pronta entrega. Esse ateliê funciona no período da manhã com a produção interna, porque tem alguns processos que demandam uma concentração e a necessidade de um silêncio para poderem acontecer, e na parte da tarde, então, esse espaço é aberto ao público para a exposição dessas peças que estão à pronta entrega. Eu cheguei até esse ponto partindo de um resgate que eu fiz das técnicas de trabalho do meu avô, que produzia arreios para cavalos, isso há muito tempo atrás na família. A família sempre esteve envolvida com esses processos por morar no campo e ter a necessidade de administrar todos os processos necessários para habitar naquele ambiente, né? E então meu avô produzia algumas coisas de arreios para os cavalos e os acessórios que eram usados para os arados, para a agricultura, e eu observei todas as ferramentas, os processos que ele fazia daquela maneira tão pessoal ali, para atender uma necessidade familiar, né? E guardei essas referências na memória. E depois de trabalhar por 8 anos no comércio de moda, como vendedor e supervisor de vendas, então eu resgatei essas técnicas e comecei a fazer uma pesquisa para melhorar, para aprimorar essas técnicas, visto que eram acessórios produzidos para os animais, então tinha uma rusticidade um peso estético e físico, pode-se dizer, que não seria ideal como proposta para esse universo da moda, que é tão exigente. Eu procuro não sempre fugir desse estereótipo de moda, porque eu sempre friso que eu trabalho com estilo, que a moda é uma coisa que a qualquer momento é efêmera, ela está se modificando a todo momento, e o estilo, na verdade, é uma construção mais pessoal, né, e que ele sobrevive a todas essas tendências, né. E que perdura. Isso, perdura e te traduz, de certa forma, com um pouco mais de consistência, né?
Então, que lindo isso. Isso é bem profundo, gosto muito. Então eu comecei uma pesquisa, saí daqui de Joinville, morei por um tempo no Nordeste do Brasil, como experiência de vida mesmo. A gente tem um país tão grande, a maioria das pessoas geralmente sai direto daqui para a Europa, para os Estados Unidos. Eu preferi começar a minha aventura por uma outra região do mesmo país. Fiquei lá por 4 anos pesquisando materiais, processos sempre, e lá eu comecei a produzir, então, numa escala um pouquinho maior, para expor em algumas feiras. E depois dessa temporada no Nordeste, eu voltei para Santa Catarina, passei um pouco de tempo aqui em Joinville com a família, e logo fui para São Paulo, onde ali eu também tive uma grande oportunidade de atender um público que era mais exigente. Então, no dia a dia, além das exposições que se faziam em feira, que se tinha um contato mais intenso com todos os clientes, o ateliê sempre funcionou de uma forma que pudesse ser atendido um cliente ou outro de uma forma mais privada, com hora marcada para escolhas de materiais ou desenvolvimento de peças, para sua necessidade, seja para cantores ou para atores que precisavam de um acessório específico. Então, assim, desde que você começa essa, vamos chamar assim, posso chamar de viagens de estudos? Sim. Quando você sai de Joinville, assim, vai fazer inicia a sua viagem, essa ida para o Nordeste, desde esse momento você já praticava algumas coisas, e as coisas que você fazia eram acessórios, é isso? Isso, não, na verdade existia um momento que foi um divisor de águas. Quando eu fui para o Nordeste, eu ainda estava contratado como gerente de vendas de uma empresa, de uma franquia de São Paulo, que abriu uma loja em Salvador, e precisava de alguém aqui do Sul para gerenciar. Nesse momento, acho que tem uma coisa importante de falar, que assim, você trabalhava com grandes marcas do Brasil, isso, né? Isso, sim. Passei por várias grandes marcas, e nesse momento eu fui convidado para gerenciar uma franquia dessas marcas lá na cidade de Salvador, porque a exigência era que fosse alguém daqui do Sul para gerenciar, para levar todo o conceito de trabalho e tal. Então lá, nesse momento, eu desenvolvi esse trabalho de gerenciamento, e foi super importante como experiência, mas foi um ponto de transição, realmente, que naquele momento eu disse, não, eu não quero mais isso para mim, porque é um desgaste muito grande, carregando uma empresa nas costas, e de repente os princípios da empresa, não vou criticar, mas eles deixaram de ser tão importantes como anteriormente eram, né? Sim. E aí, eu acho que nessa hora, essa é uma hora muito interessante para que a gente tome decisões, né? Quando a gente observa os princípios que a gente tem e consegue decidir ser fiel a eles. Sim. E aí consegue avaliar com quais outros interlocutores a gente consegue se relacionar, né? Quem tem princípios parecidos. E essa decisão de que eu gosto muito desse processo de ir, porque parece que nessa aventura que você se dispõe a fazer, você vai se encontrando, né? E você vai reconhecendo, provavelmente vai lembrando dos fazeres do avô, por exemplo, que eram coisas tão ricas e que provavelmente em certo momento não pareceram, né? Muitas vezes quando a gente está vivendo alguma coisa, numa relação com a família, ou enfim, você não consegue entender o valor que aquilo tem, né? Sim. E muito mais tarde, assim, você fala, nossa, aquele jeito lá de fazer o macarrão, né? Uhum. E daí encontra o ponto. Eu na verdade sempre sempre fui bem intuitivo, e sempre tive muito presente essa intuição de que aquelas memórias que estavam guardadas ali, elas estavam prontas para a qualquer momento se transformar em alguma coisa, mas respeitei muito o tempo de maturidade que foi necessário construir com o trabalho de vendas, porque eu trabalhei com essas marcas no momento em que se fazia muitos treinamentos para formar profissionais de vendas. Então, as pessoas que aproveitaram aquele momento, hoje não se investe, muito. Hoje não se investe tanto como naquele momento, mas as pessoas que estavam dispostas a aprender naquele momento se formaram como profissionais de venda, e são
pessoas que sabem ter um posicionamento diante de um cliente para atender qualquer nível social de cliente com o máximo profissionalismo possível. E esse conhecimento é importante no trabalho que tu fazes hoje. Sim, meio que eu comecei de trás para frente, né? Primeiro eu aprendi a vender, aprendi a tratar com as pessoas, para depois realmente propor um produto para essas pessoas, né? Muito interessante. Tu achas que tu é um artífice, tu é um artesão? Como que tu te denomina? Essa parte? Essa parte é um pouco complicada, porque Ou tu é um designer? Em geral... Eu diria um costureiro e designer de acessórios, porque as outras palavras, a palavra artista, para mim, eu até sempre gosto muito das tuas falas, quando tu relaciona essa questão dos dois pontos de vista para o artista, que é aquela pessoa desorganizada, indisciplinada. Nas tuas falas tu sempre frisa isso, e que no teu desenvolvimento profissional tu passou a participar, a estar mais presente no outro lado da coisa, que a gente sabe que quando a gente se envolve com empresas, não funciona desse jeito. Tu pode até ser artista, mas a disciplina e a organização precisam estar serão antes de qualquer coisa. fundamentais. Elas são os teus alicerces, né, para a caminhada, para o trabalho, para que as tuas ações realmente se concretizem, né? Mas, na verdade, eu usei a palavra artífice, né, de alguém que faz, porque uma coisa que é impressionante do teu trabalho é que tu fazes muitas coisas, né? Tu faz um trabalho que é muito do início até essa que se completa provavelmente nesse atendimento que tu fazes, né? Sim. Nessa venda, entre aspas, que muito mais do que venda é um atendimento quase sei lá, usar uma palavra que talvez não defina tanto, uma customização da entrega do objeto para aquela pessoa, né? Sim. E em que momento tu, nesse processo de se desenvolver como um agente comercial, digamos assim, tu sente a necessidade de começar a fazer pequenas coisas, porque eu acredito que a gente sempre começa pelas pequenas, né? Agora tu fazes, provavelmente você mostra depois, você faz coisas grandes, você faz coleções, você faz coisas que dependem de um equipamento. Eu imagino, assim, que quando você está numa viagem, mesmo que seja, assim, de certa estabilidade, uma viagem de 4 anos, no Nordeste é uma viagem que tem bastante estabilidade, mas você não tinha a oficina que você tem agora ao seu dispor, né? Então, como que você inicia o fabrico dessas peças? As primeiras peças, na verdade, elas surgiram com a necessidade de, logo que eu rompi o vínculo com o mundo corporativo, vamos dizer assim, eu tive a necessidade de confeccionar alguns braceletes, alguns acessórios pequenos para meu uso pessoal, porque era até um momento que eu estava passando por uma limpeza mental, e resgatar aquelas técnicas me serviria para isso, justamente porque isso faria com que eu suprisse uma necessidade que, depois de tanto tempo trabalhando, vendendo os acessórios, eu tinha um olhar muito clínico e via esses acessórios como peças muito bonitas, mas pouco duráveis, pouco resistentes, que a gente entende que é o processo da moda, da tendência, assim, fazer coisas que não durem, que se tornem, que possuam uma obsolescência muito clara, porque é isso que faz esse mercado funcionar da maneira como ele funciona, né? Mas aí, a partir do momento que eu comecei a produzir essas peças, me satisfiz com elas, apesar da rusticidade das primeiras peças, e os amigos, as pessoas conhecidas, os contatos começaram a pedir essas peças, e daí, assim, claro, no primeiro momento não se tinha muita ferramenta, as peças eram pequenas, como tu falaste, braceletes, algumas coisas de cinto, e no decorrer desse processo, claro, então vão se agregando outras ferramentas, a caminhada vai te abrindo um leque de opções para materiais, para processos, e uma curiosidade que eu sempre gosto de passar para os clientes e para alguns alunos, que eu algumas vezes eu aplico um workshop aqui no ateliê, oferecendo aulas práticas das técnicas que são usadas para confeccionar as peças que são confeccionadas aqui, né? Então eu sempre deixo muito claro que a grande maioria dessas técnicas, elas foram eu acabei desenvolvendo elas nesse decorrer, faz 19 anos que eu produzo, desde esse momento que eu comecei realmente a produzir as primeiras peças, sim.
E então eu sempre digo que a maioria das técnicas que são usadas nesse tempo, elas foram técnicas que foram desenvolvidas a partir de uma necessidade prática para resolver uma questão do ateliê imediata e com poucos recursos, tipo, porque quando você tem muito recurso é muito fácil tu ir lá e comprar uma máquina, mandar desenvolver um mecanismo para resolver uma questão ali. E quando não se tem, pois a criatividade tem que entrar em ação e resolver da melhor forma possível com o que se tem no momento, né? Sim. Eu gosto muito de... Então esse processo é um processo natural, a gente consegue ver ele, analisar ele, depois que passa por ele, né, vendo de um outro ponto de vista, ali no momento, enquanto está acontecendo a coisa, que eu acho que é nesse momento que a arte acontece, realmente, eu sempre digo que o que o ateliê propõe para venda é um produto de arte, é uma obra de arte, mas a verdadeira arte, ela não está à venda, ela é o processo em si, né? Então, depois que eu voltei em São Paulo, na ida para São Paulo, o ateliê já se formatou com um pouco mais de espaço, já tinha máquinas que faziam a parte de costura principal das peças, porque veja, as peças podem ser costuradas artesanalmente, com tentos de couro, ou com cordões encerados, mas isso tudo acaba criando um peso estético, um peso físico também para as peças, que hoje é necessário estar atento para esses detalhes, né? Então eu uso a máquina como uma ferramenta de trabalho que faz uma parte do processo de construção da peça, de costura da peça, só que os acabamentos que saem, quando essas peças saem da máquina, esses acabamentos, eles são todos feitos manuais, eles precisam de um tempo de dedicação, com pinças para dar nó nos nylons, nas costuras, e se certificar que aquilo ali não vai correr, não vai se desfazer, que é nesse momento que está muito presente toda a exigência e o cuidado que o meu avô tinha nas peças, porque ele construía acessórios para um cavalo puxar uma carroça, então precisavam ser duráveis e resistentes, né? Que lindo isso. E não podiam, de repente, é preciso se preocupar com questões. Quando meu avô fazia essas costuras, ainda não existia o fio de nylon, então eu me lembro muito da imagem, do processo de ele fazer isso, que era pegar um fio de algodão e passado cera de abelha para impermeabilizar esse fio, porque, claro, ia ser costurado um couro que o animal ia suar, ia pegar chuva, então não podia apodrecer muito rapidamente aquilo, porque senão não ia dar então, ele próprio encerava os seus fios com cera de abelha para poder costurar. Depois foi inventado o nylon e hoje a gente dispõe dele, né? Eu procuro, em todas as peças do ateliê, eu sempre procuro ter o princípio de usar o mínimo possível de materiais sintéticos, mas nesse caso eu tenho que me render ao nylon, porque ele garante durabilidade, entendeu? Viabiliza, né, de uma forma diferente a construção. E esses acabamentos, eles são feitos peça a peça, um a um. Às vezes no processo de confecção eu começo a contar a quantidade de nós que são feitos numa peça para dar nó, e daí cola uma ponta da outra no nylon e derrete. E assim, é quase uma meditação. É uma meditação, completamente. E tem peças que chegam a ter 800 nós, entendeu? 800 nós, assim, desde que sai da máquina e faz nó e amarra e derrete, cola uma ponta na outra. São coisas que a gente mais imagina quando olha para uma coisa. Isso está tudo por baixo ali, né, do pano de fundo. Evandro, e como que é essa parte, assim, você volta para São Paulo, você passa um período de tempo lá já muito mais próximo da ideia de um ateliê, não sei se da ideia de um ateliê, mas da ideia de que você está trabalhando com isso, né, você vai incorporando esse trabalho. E aí você tem esse momento em que você dá aquela voada grande, assim, que você vai para a Europa. Eu acho que como que acontece essa transição, assim, essa decisão e essa saída? E tem uma coisa que é lindíssima nessa história, né? Que é quem te leva para a Europa, né? Você tem um anjo, assim, né, que vai na sua frente. Como que mentor, é isso? Eu sempre chamo ele de mentor, né? Em São Paulo eu atentei para como a coisa estava acontecendo, que eu não ia de repente partir para um lado de fazer uma faculdade, de ter uma formação acadêmica, porque a minha construção estava acontecendo ali no dia a dia, a minha formação acontecia diariamente no trato com os clientes e no desafio de propor cada vez
de atender e no desafio de propor produtos que fossem cada vez mais completos, né? Então, depois da temporada em São Paulo, eu senti a necessidade de realmente dar um salto, como tu falaste, nessa questão de aprendizagem, porque eu comecei a ver todas as investidas que tem do mercado, né, de dizer que ou você pode ter talento, mas sem um grande investimento você não vai se posicionar no mercado, você não vai conseguir expor o teu trabalho de uma maneira mais abrangente. Então é um momento de tomada de decisões no sentido de, tipo assim, não vou crescer, não vou formar um império, mas se isso me traduz, é o que eu vou continuar fazendo, e gostaria de voltar para minha cidade, não necessariamente nesse momento, é o que eu pensei lá em São Paulo, né? Para oferecer o que eu aprendi nessa caminhada, só que ainda acho que tem mais, posso aprender um pouco mais antes de voltar, e daí a opção foi buscar possibilidades para que isso acontecesse, né? Nessa época que eu estava em São Paulo, eu fazia pesquisas na Aliança Francesa, na Biblioteca da Aliança Francesa, nos Jardins, sempre buscando as revistas internacionais e reportagens sobre o que acontecia na Europa, revistas algumas vezes muito antigas, para ter ideia de design, de tudo que pudesse servir de inspiração, né? E numa dessas pesquisas eu então fui surpreendido por uma reportagem que tinha algumas obras de Cristóbal Balenciaga, e foi muito comovente o momento, porque eu me lembro perfeitamente, aquilo foi um divisor, assim, porque eu simplesmente tive fome, de necessidade de me alimentar um pouco mais daquela fonte, e não necessariamente com essa questão deslumbrada de saber quem eram as donas desses vestidos que ele construiu na década de ouro da alta costura, quanto custaram esses vestidos. Não, eu gostaria de saber quem era o homem por trás daquelas obras, sabendo que o mínimo que se sabia naquele momento, que estava começando a se ter acesso pela internet, as informações, né? Então não se tinha muita coisa. A única coisa que eu sabia é que ele era filho de um pescador e de uma costureira que nasceu num pueblo do norte da Espanha, no País Basco, e era só o que se encontrava. Então eu decidi naquele momento me desfazer de todo o ateliê em São Paulo e investir todos os meus recursos e energias nessa viagem para ir até a Espanha, para poder chegar até a Fundação Cristóbal Balenciaga. E o que te comoveu tanto? Foi a estética dele? É um conjunto de situações, na verdade. A estética das peças, pela limpeza, pela temporalidade, e também porque que é uma coisa muito pessoal. Eu olhei as primeiras peças e é como se o meu olhar fosse um raio-x e eu entendesse como é que elas tinham sido cortadas. Eu via... Eu meio que desconstruía as peças com o olhar e via elas estendidas, os tecidos recém-cortados. Era uma compreensão construtiva. Isso, exatamente, uma compreensão Maravilhoso. construtiva. E aquilo me fascinou, porque eu identifiquei ali um respeito gigantesco pela matéria-prima, que é um dos meus princípios hoje como profissional, e mais um equilíbrio, por outro lado, entre esse respeito e a necessidade da beleza, a necessidade da estética, de ter um equilíbrio de peso e tudo. E foi uma coisa, eu gosto dessa palavra comovido, porque na verdade aquilo me moveu realmente para o objetivo de ir atrás. Não foi uma coisa muito raciocinada, foi uma coisa de sentimento. Eu senti a necessidade e não pensei, não questionei se era viável ou não a viagem, ou o processo todo de busca, mas eu simplesmente fui. O que eu tinha, eu dediquei tudo que eu tinha para fazer a viagem, né? E a ideia era chegar na Espanha e ficar os 3 meses que a gente tem de direito, né, com a documentação legal, e nesse primeiro tempo trabalhar num restaurante para poder aprender um pouco de vocabulário, porque a minha ideia era chegar, como foi, realmente, eu cheguei em Madrid, só que a Fundação Cristóbal Balenciaga estava no norte da Espanha, e eles lá falam euskera, que é uma outra língua, então o espanhol eles já falam com esforço para se comunicar com o resto do povo da Espanha. Então a minha preocupação era chegar lá pelo menos sabendo me comunicar da melhor maneira possível para explicar o que eu fui fazer e poder absorver realmente com qualidade o que eles pudessem me oferecer, que eu não tinha muita pretensão, na verdade. Qualquer coisa que me oferecessem já seria mais do que o que eu tinha pela internet, né? Evandro, que ano a gente está falando, só para conseguir localizar isso? 2004. Certo. 2004 foi quando eu fui para lá.
final de 2004. E aí eu realmente, foi essa ideia, trabalhei em alguns restaurantes, o que me deu a possibilidade de adquirir vocabulário muito rapidamente, né? E logo que eu estava fechando a data que eu tinha me proposto, então eu fiz a viagem para o País Basco, para São Sebastião, com as poucas referências que eu encontrava, mas assim, sabendo que lá eu ia encontrar uma fundação que estava em transição, que o governo estava assumindo como que existia uma construção em andamento de um museu que ia ser gerenciado, administrado pelo governo, mas que naquele momento ainda existia um patronato que cuidava disso. Então eu sabia que tinha alguma coisa de concreto lá, né? E cheguei até o Pueblo de Guetaria, é uma vila de pescadores minúscula no mar, no lado na beira do Mar Cantábrico, né? E claro, as pessoas logo, quando tu pergunta, já se sabe, porque Cristóbal Balenciaga é um dos filhos mais célebres do Pueblo, né? E as pessoas logo dizem, sim, o Balenciaga nasceu, o Cristóbal nasceu aqui, existe uma fundação e tal, e nessa pesquisa na rua, perguntando para as pessoas, realmente me indicaram, a fundação fica ali em cima, é aquela casa que pertenceu aos marqueses de Casa Torres e que foi doada para a fundação e tal. E nesse processo eu conheci, então, o Igor, que é o restaurador da obra, e a Mireia Arzaluz, que era quem estava organizando todo o material para publicar a primeira biografia em castelhano do Cristóbal, porque o Cristóbal é espanhol, mas na verdade muita gente naquele momento não sabia de toda a sua história, de toda a sua formação, porque ele realmente fez sucesso chegando na França, ele saiu em 1936 da Espanha por conta da Guerra Civil, e então chegando em Paris em 1938, 40, foi que ele realmente estourou como uma referência, né? Então o que tinha de publicado de biografia eram publicações em francês e em inglês, e a Mireia era então a responsável para fazer a primeira biografia dele em castelhano, só que não tratando desse momento de que ele chegou em Paris, mas de toda a formação, de toda a vida pessoal, a vida dele, parte anterior. Da parte anterior até aquele momento da saída da Espanha, né? Que para mim era perfeito, porque era o que me interessava realmente, né? Era a essência dele, Era né? a essência dele, né? E quando você chega a essa fundação, ela já existe? Ela já está, assim, com uma porta aberta de museu entre aqui? Não tem uma porta aberta, porque não é museu ainda, né? Mas é uma construção super bela, que era o Palácio dos Marqueses de Casa Torres, né? Aquelas hierarquias europeias que a gente sabe como é que funciona, e que foi doado para a fundação. Então tinha um laboratório de restauração com, naquele momento, 824 peças no acervo, que o Igor, que é esse profissional, estudava peça por peça para analisar o que podia ser restaurado, o que deveria ser respeitado, a ação do tempo, e evidenciar isso, explicando o motivo por qual não foi restaurado esse processo, e mais a Mireia, que cuidava do material que estava preparando a publicação. Então não era um espaço aberto ao público, as pessoas não estavam procurando isso naquele momento, tanto que quando eu cheguei lá, eles ficaram fascinados, porque eles disseram assim, nossa, eu contei a história, saí do Brasil para chegar aqui e ter alguma referência sobre esse profissional, sobre esse homem que, né, vem me inspirando com as poucas imagens que eu vejo do trabalho dele e tal, e eles disseram, nossa, mas nem os espanhóis estão procurando por isso, como é que vem o brasileiro, né, nessas condições de desafiadoras, de sair, de desfazer um ateliê e poder chegar aqui e tal. Então eles se prontificaram de me dar acesso a alguns documentos que estavam sendo organizados, né, pela Mireia, de uma forma, eu não sei usar a palavra correta, de uma forma informal, realmente, porque hoje em dia esses documentos, o museu já foi inaugurado, né, esses documentos eles são todos guardados como obras de arte, que atrás de vidros protegidos, ninguém mais tem acesso a isso sem todo um protocolo a ser respeitado, né? E naquele momento esses documentos ficaram expostos na minha frente em várias mesas para eu poder manuseá-los, e entre croquis originais, amostra de tecido, materiais, botões. Que sonho isso! Sim, foi um momento bem mágico, assim. As pessoas, quando eu compartilho essa experiência, as pessoas sempre dizem, você tirou fotos, fez imagens, e dizem assim, olha, eu procurei viver de uma maneira tão intensa
que não tinha nada além a minha Além de volta viver. de viver, então não dava, eu precisava absorver aquilo de uma forma muito intensa e me abstive de qualquer registro fotográfico, né? E então fiquei mais de 2 semanas, eu fiquei indo todos os dias na fundação e os materiais eram preparados, eu tinha acesso a todos eles, sem nenhuma pretensão de pedir para ver as peças de vestuário, né, as obras que estavam no laboratório de restauração, porque eu já tinha a compreensão de que isso era uma coisa reservada e tal, e depois de mais de 2 semanas de pesquisa sobre esses materiais, eu realmente achei que eu tinha entendido o que eu precisava e avisei para eles, agradeci muito a atenção e disse que eu não pesquisaria nada além daquilo, porque o que eu tinha já era suficiente, né? Então eles me propuseram que no outro dia eu fosse para me despedir deles, porque um dos dois não estava lá, e para finalizar, então, minha pesquisa lá dentro da fundação, né? E daí, então, no outro dia eu fui e me ofereceram uma surpresa maior do que tudo que já tinham feito até o momento, porque a Mireille tinha conversado com o Igor, né, que trabalha na restauração, e tinha combinado com ele que eles iam me mostrar algumas peças do acervo que estava sendo restaurado, né? Então, assim, quando eles me falaram, eu fiquei sem chão, porque era muita emoção, né, poder ver uma peça que o maestro tocou, né, que ele botou a mão na construção, em algum acabamento e tal, era muito mágico, assim. E dessas 824 peças que estavam no acervo, tinha 4 peças que estavam sobre 4 mesas gigantes, sendo analisadas pelo Igor, né, e inclusive o Igor só tocava nessas peças com luvas e com máscaras, porque são obras de arte, e numa das mesas, coincidentemente, estava uma das peças que me fez chegar até na Espanha, que foi uma das peças que eu vi na reportagem na Aliança Francesa, na biblioteca. Então eu tive a curiosidade para saber para aclarar um detalhe que eu sempre quis sobre a peça. Eu perguntei para ele que peso tinha aquele vestido, porque era tanto volume, tanta forma, e entendendo que a mulher naquele momento usava outro tipo de sapato, tinha uma outra postura de caminhar, de tudo, eu gostaria de saber quanto peso a senhora precisava carregar sobre o seu corpo para ostentar aquela estética, aquela peça, né? E ele se surpreendeu porque ele não tinha ainda pesado, como estava em processo de organização de todo esse material, a última coisa que seria feita seria a pesagem de cada peça. Então ele ficou um pouco frustrado e nesse momento pegou um par de luvas e uma máscara e me deu nas mãos e disse que eu tinha autorização para tocar na peça e sentir o peso aproximado dela. Que incrível! Que história linda! Sim, e daí, assim, claro, quando ele viu, né, o meu respeito por tocar na peça, porque eu simplesmente entrei dentro da enágua do vestido e lá dentro, sozinho, eu conversava, dizia, eu sabia que isso estava cortado desse jeito, aqui precisava realmente das costuras dessa forma para poder dar esse acabamento e tal, e ele estava fascinado com aquilo porque não tinha justificativa para ele, né, que eu pudesse estar tão íntimo daquelas peças, né. E daí me autorizou a tocar outras peças, e eu me senti super íntimo com as peças, procurei nas araras o que tinha exposto, algumas peças que me eram interessantes, coloquei sobre as mesas, analisei, passei mais um dia analisando, então, as obras, assim, né? E super emocionado, era como se todo o mundo, se toda a vista paralela se fechasse num foco, e é só aquilo que importa naquele momento, né? Depois desse dia de pesquisa no acervo, eles me levaram até o cemitério, que fica um pouquinho acima da fundação, e onde está sepultado o Balenciaga, que eu nem sabia que ele estava sepultado ali. E foram super queridos, o Igor e a Mireille são duas pessoas que, assim, eu admiro muito o trabalho deles, porque eles são muito especiais no sentido do que eles me propuseram naquele momento, e pessoas humanas, eles entenderam que eu não tinha, talvez, como viabilizar uma maneira mais oficial, talvez. Oficial, isso, de chegar até aquele patrimônio, e eles me abriram essas portas, sabe? E então eles se despediram de mim e me aconselharam a ficar um pouco mais de tempo na Europa, porque eles acharam que o que eu tinha aprendido sobre o Balenciaga era muito, mas que o comportamento europeu podia me oferecer um pouco mais, né, para esses estudos, e
e foi super bonito a nossa despedida, porque a gente descendo do cemitério, então eu me lembro da última frase deles, que eles falaram assim, olha, agora que tu já fez toda a tua pesquisa, que tu já entendeu, já entrou, já mergulhou dentro do universo do Cristóbal, do nosso mestre, então a gente realmente deseja, do fundo do coração, que agora, a partir do momento que tu desça, porque é um morro, na metade do morro tá a fundação, e lá no pé do morro tá o cemitério, em cima do morro tá o cemitério. Então eles falaram, a gente espera que a hora que tu desça, desse momento que tu desça daqui, tu desça e passe a enxergar o mundo com os olhos dele, como ele via, sabe? E daí, assim, foi um momento muito mágico, porque eles começaram a exemplificar, né? Eles disseram assim, tu estás vendo esses cardos que estão na beira da estrada, ressecados ali, pois esses cardos são os cardos que estão bordados naqueles vestidos de tal data, né? O azul profundo que ele sempre usou é o mar que está aqui na nossa frente, a floresta é o verde que sempre foi preservado. Então, assim, todas as referências estavam ali muito vívidas e muito presentes, só que é aquela velha história, né? Só se enxerga realmente quando a gente está disposto a enxergar, né? Sim. Senão a gente só vê superficialmente. Que incrível. Nossa, maravilhoso isso, é uma história arrepiante. E aí você seguiu o conselho deles ficando na Europa mais um tempo? Aí eu né, cogitei sobre aquela possibilidade, mas teria que administrar toda aquela situação, então entrei num processo de ver como eu ia me organizar para realmente ter direito a me manifestar de uma outra forma na Europa, com documentação e tal, né, que é um processo bem longo de solicitar permissões de residência e de trabalho e tal, e então, nesse momento, eu decidi que, como a ideia principal era voltar para o Brasil, então, antes de decidir se ficaria ou não lá, eu continuaria a fazer umas viagens pela Itália e pelo Marrocos para continuar o que eram as minhas últimas pesquisas que eu tinha pensado de fazer. Os italianos, primeiro, porque são excelentes nos acabamentos, são muito bons no que fazem, né? E a parte do Marrocos, mais pela questão do curtume, para entender o processo de como é curtido o couro artesanalmente, até mesmo para me posicionar de uma maneira mais concreta dentro de toda essa questão da sustentabilidade, né, da defesa do meio ambiente. Então eu precisava realmente ter argumentos para mostrar que o trabalho que eu faço, ele é muito mais sustentável do que comparando ele com outros comportamentos, porque a minha escala de produção é muito pequena, tem algumas peças que têm 16, 18 horas de trabalho claro ali sobre a peça, né? Então essa peça, se ela é confeccionada de couro com um acabamento durável, com uma estética atemporal, com design limpo e funcional e prático, já que ela vai durar, né, mais de 10 anos, vamos supor, uma estimativa média de um produto. Então, assim, quanto a natureza está sofrendo nesses 10 anos com aqueles produtos que se dizem sustentáveis e que estão sendo adquiridos produzidos e adquiridos a larga escala e descartados numa escala maior ainda, né? E que são sintéticos. São sintéticos, né? Então, entender todo esse processo, numa outra fala no teu programa, tu abordou com uma convidada a moda circular, né, que já é um outro passo além dessa questão de uma sustentabilidade fragmentada, que é você, a tua atividade atender a um princípio de sustentabilidade, né? Então, eu acho que quanto mais a gente puder abranger, mais princípios a tua atividade puder atender dentro dessa proposta, mais eficiente e mais o produto será mais como é que eu posso dizer? Isso vai ser sentido no produto. É como tu falaste, as peças que saem aqui do ateliê, elas têm um carinho, um amor no tempo de construção, a dedicação que é colocada nela faz com que elas saiam daqui sendo como, para mim, elas são coisas vivas, elas não são simplesmente objetos, elas são, sabe, elas são elas podem se transformar em uma extensão do comportamento de quem vai usá-las. Evandro, e no final você acaba ficando, você ficou um tempão na Europa e você chegou a estabelecer esse ateliê, né? Esse estúdio que você tinha em São Paulo, que você tem agora, você teve uma versão dele lá. E eu acho isso muito fantástico, assim, é uma coisa bastante impalpável, né? De pensar que se estabelece um negócio em Madrid. Sim. Isso parece muito ao lado pomposo. Ao lado da Gran Via de Madrid, né, para atender um público que Madrid tem um turismo gigantesco, então eu posso dizer que a metade das pessoas que eu atendia não eram espanhóis, eram alemães, franceses, australianos, de todos os lugares do mundo, japoneses e tal.
e esse projeto ele se tornou possível porque eu tive a ajuda de uma família italiana, que eu sempre, né, agradeço a atitude deles em colaborarem, que foram verdadeiros mecenas que viabilizaram toda a abertura de marca, registro de marca e criação de empresa, locação de imóvel, tudo, porque a menina com quem eu tive contato, dessa família italiana, tem uma menina visionária, eles investem em vários produtos, em vários artistas, de uma forma, às vezes, informal ou mais formal, dependendo do que é o propósito, mas sempre estão investindo, e ela, então, viabilizou toda a instalação do ateliê, com maquinário, com tudo, simplesmente com a proposta de que a gente documentasse tudo isso para que ficasse registrado historicamente a parceria que foi feita entre o meu sobrenome e o sobrenome da família deles. Eu acho bastante louvável isso da parte deles. Uau! Que incrível! Sim, então o ateliê funcionou com o mesmo formato que ele tem aqui hoje em Joinville. É uma sala sempre muito pequena, porque eu trabalho sozinho, administro controlo todos os processos da confecção e a parte de venda também, e fiquei com esse ateliê aberto lá por quase 4 anos, e assim, foi um outro passo também no aprendizado, pela quantidade de pessoas que eu atendia diretamente no ateliê, pessoas de todos os lugares do mundo, com exigências particulares, mas sempre muito exigentes. Então aquilo era sempre um convite, era sempre um desafio para que eu me superasse no que eu estava propondo, porque quase sempre é comprado um produto de coleção, mas às vezes se pede para personalizar essa peça, ou para fazer um reparo, que lá na Europa as pessoas têm um cuidado grande com o tempo de utilidade das peças, e o que se pode fazer para reparar algumas peças sempre se investe, independente do custo disso, se investe para deixar aquilo que já existe funcionando por mais tempo, né? É interessante isso, né? Porque a gente tem tido um comportamento muito relacionado com a América do Norte, e que fala de jogar fora e de comprar uma coisa nova, né? Eu percebo que entre os europeus há um gosto pela conservação das coisas, né? Sim, é diferente esse posicionamento deles. E isso não é exatamente assim, uma coisa velha, no sentido depreciativo, né? É uma coisa carregada de história e que deve ser conservada, né? Sim, eu acredito que faz parte dessa amplitude consciencial de entender a questão da sustentabilidade de uma forma mais ampla, realmente, né? Porque, assim, por que vai se comprar uma outra coisa, fomentar toda essa questão industrial, se aquilo ali pode ser restaurado e continua sendo útil, né? Então, assim, no caso de aquilo não passar por esse processo, não ser possível que aquele objeto seja restaurado, então a preocupação passa a ser adquirir um produto que seja similar, mas que também proponha essa durabilidade, e que lá na frente, depois de 10 ou 12 anos, possa necessitar de alguma interferência, de alguma manutenção, mas assim, para eles é importante essa questão da durabilidade, né? Vladik, eu queria entender um pouquinho em termos de estrutura do teu ateliê, porque teu ateliê tem uma coisa que é muito fascinante, quando você diz que em Madrid ele era uma versão muito parecida dessa, eu acho que isso faz sentido, e que é uma coisa um pouco que a gente teve no Brasil até talvez os anos 80, e que à medida que o tempo passa ela vai se perdendo, que é o ambiente de uma pessoa que trabalha sozinha, e que faz simultaneamente 2 atividades fundamentais, a atividade de produção e a atividade de comercialização, né? Nós tivemos, assim, costureiras, sapateiros, enfim, uma série de profissionais que trabalhavam dentro dessa lógica, e que é uma lógica incrível, porque ao mesmo tempo te dá a você como criador e como trabalhador, um ambiente que é teu, né? Assim, você não depende de um ambiente de comercialização, você não precisa colocar a venda num shopping, enfim. Como que é isso em termos de estrutura? Porque ele é bastante pequeno, né, em termos de espaço.
Sim, na verdade tudo isso é compreendido de uma outra forma quando no decorrer da construção dessa atividade, eu fui sempre estando desperto para entender que o que eu estou fazendo é uma parte de um processo, né? A minha preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o planeta, ela também é uma parte de uma parte maior dessa preocupação, né? E então, assim, o ateliê, ele oferece essas duas atividades simultâneas, a exposição de produtos à pronta entrega e também a construção de peças personalizadas, mas é um desafio constante, é um desafio diário, porque eu estou indo contra o fluxo, né? É acordar consciente de que o teu dia hoje vai ser uma caminhada contra o fluxo, mas entender, por outro lado, que os argumentos Que é a teu favor. Que é um favor, né? Que é um favor e que tu tá seguro nessa tua atitude porque tu vem fazendo uma construção, tu não tá caído ali de paraquedas, né? Então eu penso que como tem sido muito discutido agora, a questão da sustentabilidade, numa outra fala tua, vocês falaram da moda circular, né? Então, assim, foi muito interessante nesse programa que eu vi que a tua entrevistada falou sobre isso, e tu também frisasse, que a gente não se transforma de uma hora para outra, não se dá um salto e não se deixa, a partir de hoje, se deixa de comer carne, se deixa de usar o couro e tá tudo bonitinho no dia de amanhã, não funciona assim, funciona de uma forma lenta, de uma forma cuidada, espaçada, né, com pausas e movimentos, e que eu acho que fazer com que esse progresso, com que esse movimento pare, eu acredito, é uma opinião pessoal, eu acho que isso é impossível, mas eu acho que o possível e o factível é que tu se posicione dentro desse movimento, dentro desse processo, com uma postura de correção, de retidão, que vai te possibilitar, nesse curto período de tempo que a gente vive aqui no planeta, né, a fazer um trabalho que seja útil para a sociedade, que a tua vida, de repente possa estar, parte dessa vida possa estar dedicada a ser útil para a sociedade, né? Que lindo. Então, em termos de estrutura, tu tens quantos metros quadrados? Assim, eu tenho 20 metros quadrados, é um espaço de 20 metros quadrados. E aí se vende? Se produz, se vende e se organiza, muito bem organizado, porque num espaço tão pequeno, com a quantidade desde agulhas até couros e metais e fivelas, é uma quantidade gigantesca de itens, de elementos, embora seja um espaço super pequeno e a produção seja pequena, mas quando se trabalha com a ideia de prêt-à-porter, de peças que estejam meio que, né, prontas e numa certa sequência de produção, precisa ter muitos itens e muito bem organizados para que isso não vire né, uma grande confusão. Exatamente. Eu queria perguntar muitas coisas, mas eu queria, uma delas eu acho bem importante, vou ter que escolher minhas perguntas agora. Sim. Mas uma coisa que eu acho muito importante de perguntar é a seguinte: o trabalho do Balenciaga, ele é sobretudo vestimenta, né? E o teu trabalho é, assim, o que se chamaria, numa linguagem de moda, de marroquineria, né? Você faz... Marroquineria, exatamente. A partir de acessórios, sobretudo de bolsas e de peças de carregar, etc. Como que é, assim, como que é essa tradução? O que da vestimenta do Balenciaga vem para a marroquineria do Evandro? É um pouco mais abrangente, na verdade, a minha visão sobre esse aspecto. Não é o que vem do design, das criações do Balenciaga para o Evandro, mas sim o que vem do comportamento do homem, daquela pessoa, daquele ser humano que existiu naquele momento. Então, o que te influencia mais não é exatamente a estética que ele gera, mas é ele próprio, a postura dele. A postura dele como ser humano vivendo naquele momento no mundo, com a responsabilidade tão grande que ele tinha de tratar com tantas pessoas e de propor para o mundo naquele momento uma forma de exteriorizar o comportamento que era super nova e ao mesmo tempo super clássica, sabe? E também a questão dessa perseverança, né, de a gente estar lutando sempre contra a maré e estar indo contra o fluxo, porque eu sempre me pergunto, tá, mas quem sou eu, da família tão humilde que eu saí, de pessoas que moravam lá no campo, para agora estar aqui querendo, de alguma forma, em algum momento, propor
né, fazer uma proposta de comportamento através de um acessório, de um produto, sem formação acadêmica, sendo autodidata, então tudo isso tem um peso, né? E nesse ponto também o Balenciaga, ele serve como inspiração, porque a família dele também era super humilde, a mãe dele era costureira do pueblo e o pai dele era pescador. Só que, claro, as circunstâncias que foram se apresentando durante a vida dele foram abrindo para ele portas que são portas que pelas quais ele soube entrar. Que ele soube entrar, soube respeitá-las, e que é o que me motiva também a agir dessa maneira, né? Porque... Mas você acha que também existe um viés estético nessa... Sim, porque na verdade, porque é por isso que eu te digo, na verdade é abrangente, porque é um conjunto de coisas. A partir do momento que a pessoa tem uma responsabilidade consigo mesma, com as pessoas que estão à sua volta, com o meio ambiente, e ainda além disso se propõe a criar, a fazer um produto para apresentar para essas pessoas, ela acaba criando um conjunto de referências que é a sua personalidade, né? Hoje a marca Balenciaga não tem nada a ver com o que era o Balenciaga naquele momento, mas naquele momento a marca era ele, o que se vendia não era só um pedaço de tecido costurado daquela maneira, mas era o comportamento dele, era a postura dele que se estava vendendo ali junto com aquele produto. Interessante. Sobre os teus aspectos de criação, como você desenvolve uma coleção, você tem uma coleção desenvolvida, é uma base atemporal, em que medida isso se renova, em que medida isso se transforma, como que você cria, conta essa parte um pouco. As peças, como faz 19 anos de trabalho do ateliê, de atividade do ateliê, as peças foram sendo desenvolvidas, a modelagem do ateliê foi desenvolvida ao longo desse tempo todo. Então, eu tenho peças que elas foram a modelagem foi desenvolvida há 14 ou 16 anos atrás, e desde do momento que foi desenvolvida, ela vai passando por uma apuração constante, entendeu? Uma reciclagem constante de todos os detalhes de peso, de acabamento, de estética, de cor, tudo é passível de se transformar numa coisa melhor. Eu acho que a inovação, ela é uma coisa muito mais, mais saudável quando ela é feita sobre um produto que já existe, isso aqui já funciona, mas como vai funcionar melhor? Melhor. Existe uma maneira de melhorar. Acho que você deu um conceito de inovação maravilhoso, e acho que a gente tem, assim, quando a gente, nesse momento em que já não se fala mais tanto, né, mas ela foi uma palavra fortíssima há alguns anos atrás, mas ela sempre parecia uma coisa um pouco das nuvens, assim, né, vamos inovar, e na verdade, assim, mas a partir do quê, né? Sim. Então, acho que isso que você fala, a partir dessa concretude, me parece brilhante. Sim, porque as peças, como tu me perguntasse, existe uma coleção permanente do ateliê, que essa coleção que vai passando por esse processo de transformação. Existem peças que são produzidas de forma aleatória e são colocadas ao olho do cliente como uma pesquisa, como produtos de vanguarda, que a qualquer momento podem vir a fazer parte da coleção, ou não, ficarem ali como peças mais exclusivas, direcionadas para um público bem menor, mas o mais importante é que essas peças que elas fazem parte da coleção permanente, elas são peças que elas surpreendem pela qualidade estética, pela leveza, pelo design, pelo acabamento. Tu poderias apresentar para a gente uma dessas peças, que você considera assim o must do ateliê? Poderia, vou precisar sair daqui então um pouquinho. Mostra pra gente uma. Só um pouquinho, já volto. Tá bom. Bem, enquanto o Evandro vai buscar a peça dele, eu acho que a gente pode contar que esse ateliê dele é lindo, que fica no centro de Joinville, fica na mesma rua onde está o Instituto Juarez Machado, então vale muito a pena uma ida até lá, porque é uma rua linda, chama Rua Lages, e ela tem várias coisas interessantes ao longo dela, e você pode começar numa ponta, vendo o ateliê do Evandro, e daí na outra você chega no Instituto Juarez Machado e dá um passeio maravilhoso. Fica a dica. Então, o que você vai mostrar para gente? Então, tu precisas me orientar sobre tá isso. Bom, tá no campo visual.
Essa peça é uma eu chamo ela de shopping bag, é uma bolsa que pode ser usada no dia a dia. Ela tem um bolso interno e outro bolso externo, e assim, a construção dela é muito racionalista, os detalhes são pensados para que a peça seja o mais leve possível, e ela é uma bolsa que ela te dá a possibilidade de levar pastas de documento A4. A modelagem dela no momento que ela foi modelada, o que se tem de referência para ela? É um documento A4. O ideal é que seja que o tamanho possa levar documentos A4, livros e revistas. Então, eu poderia andar com esse meu caderno dentro dessa pasta. Exatamente. Então, essa peça, na verdade, ela está disponível no ateliê no tamanho A4, e depois a tal da inovação entra, porque ela foi feita também no tamanho A3, porque tem gente que carrega documento A3, né? Então ela foi desenvolvida, ampliado o tamanho dela para o tamanho A3, e ela está exposta no ateliê com do lado dela um mostruário de cores que estão disponíveis e de aviamentos que estão disponíveis para fazer a combinação. Essas cores dela estão maravilhosas, sim, esse amarelo por dentro, esse fogo está incrível. Ele tem só... Aqui, na verdade, foi feito toda... A peça foi construída toda com verde, zíper verde, linha verde, couro verde, e só dentro que foi colocado um pouco de luz. Uma ali, surpresa. Né? Com o forro, sim, muito pessoal, porque isso... aquele detalhe é o detalhe que é só do cliente, né, do usuário, ele não está expondo aquele detalhe. Né? E o que vai determinar, por exemplo, a largura que ela tem, a profundidade? Uma série de estudos que eu vou fazendo do comportamento das pessoas, né, de analisar o que está sendo usado, o que se leva diariamente, o que se precisa levar diariamente para o trabalho, né, num evento, então essas peças... Sim? Você diz que essa é uma shopping bag, então ela vai ser uma bolsa de andar por aí, né? Sim, uma bolsa que tu pode ter 2 compartimentos com suas coisas pessoais, que estão super seguras, e um compartimento principal que é super aberto para te dar a possibilidade de carregar uma garrafa de água mineral, o teu lenço, ou ter um casaco leve, ou então as compras que tu vai fazendo na farmácia, em qualquer lugar, e vai pegando aquelas sacolinhas plásticas e enfiando uma em cada dedo e carregando. Não tem necessidade disso, tu pega só o teu produto, bota ali dentro, quando chegar em casa tu vai organizar isso de uma forma e não vai ter que administrar um monte de plástico para jogar no lixo, né? Que na maioria das vezes as sacolinhas não servem nem para serem usadas para colocar o lixo, né? Porque elas são tão rasgáveis. Sim, sim. E eu acho que aqui a gente chega a um ponto em que seria muito interessante de perguntar como que você atenderia um vegano na tua loja? Né? Eu imagino que seja um questionamento que você receba com muita frequência, assim, você já falou da questão do couro, mas eu acho importante a gente falar disso de uma forma mais consistente, assim. Aqui no Brasil é um processo mais lento, essa questão do ateliê atender as pessoas que são veganas ou vegetarianas, né? Lá na Europa era um pouco mais surpreendente, porque posso dizer que a metade, 50% dos meus clientes eram veganos e vegetarianos, entendeu? E que isso me surpreendia muito, levei um tempo até para entender como essas pessoas estão comprando o meu produto e tal. Só que foram essas pessoas lá na Europa que me fizeram entender que aquilo que eu estava propondo para eles, apesar de ser construído como uma matéria-prima orgânica, estava propondo uma durabilidade que expressava uma vantagem concreta sobre o produto sintético, né? Então, se o posicionamento deles como veganos, como vegetarianos, é terem um pouco mais de respeito pelo planeta, pelos recursos naturais, por que não usar acessórios que são confeccionados com um subproduto da empresa alimentar que está estabelecida? Como a gente falou, se hoje a humanidade parar de comer carne, existe uma quantidade gigantesca de couro estocado em armazéns que foram desenvolvidos pela grande indústria e que estão lá esquecidos porque eles não estão no Pantone dessa temporada, e então a grande indústria rejeita isso porque o que importa para eles é a tendência, né? Então, essa compreensão por parte dos veganos, dos vegetarianos, ela acontece a partir de uma conversa que se tem, de uma discussão sobre esse assunto, e de eu levantar para eles esses argumentos, né, de entender, olha, a gente está aqui ressignificando a morte, o sacrifício do animal.
entendeu? O animal foi sacrificado, ele é um couro, é uma matéria-prima orgânica, isso antes de o homem se vestir, eles já usavam um acessório que era feito de pele animal. A gente entende que eu tenho consciência que se eu existisse, se eu estivesse no mundo daqui a 100 anos, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, porque acredito que o ser humano já vai ter alcançado o processo de esses estágios evolutivos de transformação, e que lá na frente talvez, né, fosse inviável o meu posicionamento, né, como profissional. Só que no dia de hoje, eu acredito que o que eu estou fazendo, ele é oferecer o meu melhor no meio desse processo, entendendo que eu não posso dar o salto para lá na frente, quando está tudo organizado da maneira como a gente concebe, e que, na verdade, na caminhada a gente vê que essa concepção muda, porque existe uma mudança constante, né? E também não posso agir de uma forma inconsciente de não ter esse argumento para esse cliente e de simplesmente aceitar que ele critique o meu produto porque eu estou trabalhando com matéria-prima orgânica. E na maioria das vezes essa discussão é uma discussão que acaba sempre de uma forma agradável, as pessoas entendem o processo e acabam ampliando a consciência. Aqui no Brasil, né, como eu te digo que é um processo mais lento. Eu acho que nós estamos todos nos educando uns aos outros. Sim, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas, quando elas estão dispostas a ouvir o que o outro tem a falar, o que o outro tem a apresentar, e estão presentes naquele momento de ouvir isso, ou de sentir, ou de uma conversa, porque hoje nós estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo e não estamos presentes em quase nada. E quando tu tá ouvindo alguém, entendendo uma proposta, um conceito de trabalho, uma atividade que é desenvolvida, com todos esses aspectos que tem uma ancestralidade, né, que vem de família e tudo. Então, assim, alguma coisa isso vai contribuir para o teu comportamento. Talvez não vai fazer com que tu deixe de ser vegano, mas vai fazer com que a maneira como tu olha para as pessoas que ainda estão passando por esse processo de transição e que não podem ser totalmente veganas, existe um respeito por essas seja pessoas. Mais delicado, né? Exatamente. Essa percepção seja mais delicada. Porque, na verdade, é necessário as pessoas que não comem carne, é necessário as pessoas que não usam o couro, todos os movimentos eu acredito que são necessários para o progresso que a gente precisa. São tentativas, né? Sim. Eu lembro eu gostei muito de uma vez que você me falou de que uma peça bem feita e que vai durar longos anos, né? Um cinto que pode durar 15 anos, vai honrar o animal que foi morto de uma forma violenta né, e que foi comido e tudo isso. Eu acho bem... Essa ideia da honra, eu acho bem bonita. E principalmente porque essa atitude, para que esse material se transforme nesse cinto que tem todas essas atribuições, né, de criar honra ao animal que ele foi no dia de ontem, esse processo ele acontece desde o momento da escolha do material, porque, como eu te falei, a minha produção é muito pequena, a escala é muito pequena de produção, então eu não estou desenvolvendo couros para fazer os acessórios que eu faço aqui. Eu simplesmente estou reaproveitando um resíduo da grande indústria que está armazenado e que não tem utilidade porque não é tendência de moda. Então, aquilo ali, às vezes eu encontro algumas peles com uma qualidade de toque, de elasticidade, de firmeza para a construção de algumas peças, que eu chego a conversar com elas lá no armazém como se fosse um animal vivo, e assim, se eu não te encontrasse, quanto tempo mais tu ia ficar aqui nesse escuro, perdendo a possibilidade de ser belo e sair para o mundo, para a luz. De brilhar por aí. Ai, que ideia linda. E eu acho que também é necessário que você fale um pouquinho dessa parte que você faz relacionada com a educação. Você ensina pessoas a fazerem coisas? Sim, essa atividade, na verdade, ela começou lá na Europa, porque o ateliê ficava instalado no centro de Madrid, na mesma rua da Escola de Arte de Madrid. Então, naquele ano, os alunos que estavam se formando em design de acessório despertaram interesse para que eu fosse o mentor do estágio que eles precisavam colocar dentro da sua carga horária, né, do curso. E então foi feito um documento com a
com a diretoria da Escola de Artes, que era um projeto que era foi patrocinado pelo Fundo Social Europeu, em que o Fundo Social Europeu me habilitava a abrir um convênio sobre a minha empresa, sobre pessoa jurídica, eu como pessoa jurídica, e a escola, para me habilitar a fazer essa capacitação dos alunos, né? E o interesse que a escola despertou para que eu realmente fizesse o trabalho de apresentação das minhas técnicas era justamente porque as técnicas eram técnicas não convencionais que eu tinha desenvolvido no decorrer dessa minha caminhada. Então, eram soluções práticas para problemas complexos, mas de forma criativa e com poucos recursos. Então, para eles era interessante que o aluno tivesse também tivesse o olhar para esse detalhe, né? Que nem tudo se resolve com dinheiro, né? Então, eu fiz... todos os alunos daquele ano fizeram o estágio no ateliê, e esse projeto daí eu trouxe agora para Joinville, agora que estou instalado aqui em Joinville. No inverno, geralmente, eu ofereço esse workshop, que são 10 aulas, de 1 hora a aula, mas a quantidade de conhecimento que se adquire nesse tempo é surpreendente, claro que de acordo com a dedicação de cada interessado, né? Porque não se fala muito de teorias. Eu apresento as técnicas que são usadas para construir essas peças. Então, geralmente se faz exercícios com essas técnicas de corte, de costura manual, de lixa, de colagem. Existe uma gradezinha de horas que é usada para fazer exercícios com essas técnicas, e nas 2 últimas aulas é escolhido 1 ou 2 produtos do ateliê e se confecciona essa peça com o aluno, com o aprendiz, para ele identificar em cada passo no produto, todos os passos que ele aprendeu daquelas técnicas, onde é que estão inseridos no produto final, né? E então tem algumas pessoas que vêm fazer como terapia para conhecer um pouco mais do universo da construção das peças. Eu tive 2 pessoas que já trabalham com couro, com acessórios, mas que tinham uma produção totalmente terceirizada e precisavam ter um pouco mais de domínio sobre as técnicas para poder desenvolver melhor os seus produtos e adaptá-los às necessidades do mercado, e que essas pessoas aproveitaram muito o ateliê, porque na cabeça elas me compartilharam que na cabeça delas existiam alguns desafios técnicos para viabilizar alguns acabamentos, e que elas realmente não entenderiam como iam fazer aquilo sem depender de um maquinário super específico, e aqui de repente com estilete e uma régua de metal elas solucionaram tudo que elas pensavam não conseguir. Aqui no Brasil, assim, não existe nenhum organismo fazendo essa interlocução, é o Ateliê Lardic que oferece. Sim, é o Ateliê Lardic que oferece. Eu até aqui em Joinville tentei propor isso para um programa de captação de recursos junto às empresas da cidade para oferecer esse projeto, só que como é um projeto que ele é proposto para ter um resultado a médio e largo prazo, esse projeto ele não foi aprovado por alegação de não ter capilaridade, né? É que na verdade essa capilaridade foi analisada só a curto prazo. A minha proposta era o mesmo curso que está se oferecendo para pessoas particulares, oferecer para pessoas responsáveis por associações de artesãos de algumas comunidades, de alguns bairros da cidade ou da região, porque eu entendo que a capilaridade vai se dar através dessas pessoas a hora que chegarem no seu ambiente de trabalho e passarem aquilo que aprenderam, né? Existem coisas que são lentas, né? O desenvolvimento da qualidade é um desenvolvimento lento. Uhum. Muito bem, lindo isso tudo. O que você acha que falta a gente falar? Falamos sobre tanto, mas ainda sempre continua faltando tanto, né? A gente sempre gosta de conversar bem comprido, assim. Sim. Eu acho que o principal a gente tratou, né? O importante eu tento explicar para as pessoas que o importante quando se entra nesse espaço é entender que ele está aqui para propor uma experiência, ele não está aqui para propor apenas um produto mais no mercado, como mais uma opção de produto no mercado, mas ele está propondo uma experiência de compreensão desse universo, de saber de onde veio, como é que as peças chegaram. Isso é um feedback que eu tenho que é muito
constante dos clientes de não acreditarem como é que pode esse produto com essa qualidade estar sendo feito no Brasil por um brasileiro em Joinville, que é uma cidade do interior e tal. Então, quando as pessoas entendem todo esse meu processo, 6 anos morando na Europa, mais o tempo que fiquei em São Paulo, as pesquisas feitas na Itália, então se entende isso de uma outra forma, e quando se olha para esse produto acabado, ele está na frente, tu conheces o espaço e na frente ele está exposto. Então, quando se entende essa parte do processo e se olha para trás de uma cortina onde acontece a construção das peças, realmente se entende que a experiência que se vive aqui é uma experiência única. Esse espaço o espaço da confecção autentica tudo que está sendo falado lá na frente do produto finalizado, né? E se entende também ele como uma atividade que é transitória. Amanhã, não sei qual vai ser o meu posicionamento. Eu acredito que durante essa vida ainda continue fazendo isso, porque tem muita inspiração do Balenciaga para botar em prática ainda daquilo que eu aprendi lá. Mas assim, a minha bandeira é colocada de uma maneira muito discreta, muito singela, sem tentar passar por cima de bandeira de ninguém. Eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que se cada pessoa se conscientizar e fizer a sua parte, quando a gente puder ter uma visão do todo, entendeu? A gente vai ver que as pessoas fizeram a maioria das pessoas fizeram o que elas podiam com os recursos que elas tinham naquele momento, né? Perfeito. Então, como que as pessoas fazem para saber mais sobre o teu trabalho? O ateliê hoje não tem foco de venda virtual, de venda online, não existe um e-commerce para comercialização desses produtos. As vendas, na verdade, são feitas diretamente no ateliê, algumas vezes com hora marcada, ou então nos horários que o ateliê é aberto ao público. Nas redes sociais é possível entender um pouco do que se oferece aqui no ateliê, e sim, é possível de uma forma mais intimista entrar em contato através do e-mail e procurar saber sobre os produtos que estão disponíveis. Eu geralmente tenho alguns clientes que eu envio por correio, né, algumas peças que são encomendadas, só que assim, como é um produto realmente para um público mais restrito, a minha preocupação hoje não é nem focar em toda essa amplitude de atendimento, mas se não estar aqui presente para as pessoas que estão aqui passando por essa porta e entendendo a experiência na sua completude, porque o produto, na verdade, ele tem uma expressão muito maior quando ele é adquirido e sentido aqui dentro desse espaço, né? E a gente hoje, a questão da globalização tem seus contras e tem também seus prós, como eu te vi comentando que o ateliê fica exatamente na mesma rua do Instituto Juarez Machado, então a quantidade de visitantes que tem que não são de Joinville, hoje já praticamente de 50% dos atendimentos que são feitos são para pessoas que não são nem de Joinville, nem de Santa Catarina, e algumas pessoas até de fora do Brasil. Então eu acho que tu consegue alcançar e multiplicar o que tu se propõe fazendo a coisa com presença, ainda que seja no menor espaço que te proponhas. Belíssimo. Então, tu concordas comigo que dá um bom passeio, né? Dá para ir até Joinville, conhecer o ateliê que fica... Qual que é o teu número? O ateliê fica na Rua Lages, no número 434, no centro da cidade, a 3 quadras do Instituto Juarez Machado. Ele é aberto ao público para aquisição dessas peças à pronta entrega de terça a sexta-feira, das 13 às 19 da tarde, e no sábado, das 9 até às 14. Qualquer informação pode se encontrar pelas redes sociais, Evandro Lardic, ou Lardic no Instagram e no Facebook, e também pelo e-mail. Posso falar? Pode, claro. O e-mail é info@evandrolardic.com. Através desse e-mail a gente acaba atendendo as solicitações e explicando algumas questões, algumas dúvidas dos interessados. E eu acho que assim, depois que se entende mais ou menos como é o funcionamento, e para mim tem uma coisa importantíssima na tua abordagem, que é a tua compreensão da experiência de uso, né? Você tem uma compreensão do comportamento das pessoas com relação aos objetos que elas carregam, que é muito interessante, assim, né? Eu acho que a tua visão de quais coisas a gente carrega se a gente está numa viagem, se a gente está andando na cidade, se a gente... eu lembro de você falar de uma bolsa assim, que serve muito para ver museu, eu adoro isso, que você vai levar uma garrafa d'água, uma carteira, quem sabe um guarda-chuva. Então, eu acho que essa compreensão que você tem de como as pessoas se comportam é interessantíssima.
E aí, depois que a gente entende isso, eu acho que dá até para enviar pelo correio, né? Assim, não teria nenhuma dificuldade. Sim, quando as pessoas entendem o conceito do produto, elas acabam sendo um pouco mais maleáveis na questão de que cores escolher e tal, porque vai entender que aquele produto que está ali, existe um grande esforço para que ele esteja ali disponível com aquele aspecto, e que às vezes a tua preferência é por laranja, mas esse verde ele está tão lindo e o conceito carrega tanto ele que tu vai de verde. Que legal. Evandro, então, de minha parte era isso. Se tu quiseres falar mais alguma coisa. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer, desejo vida longa ao programa. Mais uma vez, te digo que eu admiro muito essa atitude que tu está tendo de... a frase foi dita com menos forma e mais conteúdo. Eu acho que isso é uma das minhas diretrizes de trabalho. E, assim, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu é que agradeço muitíssimo também. Espero que a gente tenha você e que tenha novos você, né? Novos formatos que permite que as pessoas trabalhem ouvindo suas próprias músicas, que elas costurem suas coisas ouvindo ópera. Eu adoro isso. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pelo que você faz, e tomara que sim, a gente continue trabalhando, continue conquistando um planeta mais legal para a gente. Com certeza, e também fica o convite para, se em algum momento o formato do programa permitir que vocês me façam uma visita e gravem aqui, pois estamos abertos para a experiência. Quem sabe? Um super beijo, obrigada. Beijo também, obrigado também. Tchau, tchau. Tchau.